Olá, me chamo Clarice e vou apresentar um pouco da lógica do nosso código para o primeiro projeto da disciplina Sistemas em Tempo Real. Ele simula o funcionamento de um cruzamento ferroviário utilizando semáforos e threads em C. O objetivo desse projeto é aplicar conceitos de sincronização, exclusão mútua e semáforos em um cenário prático. O nosso grupo é composto pelas alunas Clarice Soares, Júlia Ramalho e Samara Cardoso. Inicialmente, temos a inclusão de bibliotecas padrão e também da pthread e da Semaphore. Essas bibliotecas são essenciais para o funcionamento das threads em C. Logo após, definimos algumas constantes, como o número de trens que se direcionarão ao cruzamento, trens, as prioridades dos trens, que podem ser alta, média ou baixa, e também as saídas, que podem ser A2 ou B2. Olá, eu me chamo Júlia e agora darei continuidade à explicação do código. Partindo agora para as estruturas e funções definidas no código, inicialmente temos a struct train, que representa cada trem e contém informações como ID, prioridade, origem e destino do trem. Ou seja, ela é fundamental para o armazenamento dos dados de cada trem que se aproxima do cruzamento. Também temos as filas de trens, representadas pelos arrays fila A1 e fila B1, que guardam os trens que se aproximam das respectivas direções A1 e B1. Com essas filas, o acesso dos trens ao cruzamento pode ser controlado de forma ordenada. Além disso, semáforos são utilizados para garantir a exclusão mútua e sincronização entre as threads. Assim, temos 3 semáforos principais: semáforo A1, semáforo B1 e semáforo prioridade, que controlam os acessos às filas A1 e B1 e o cruzamento dos trens, respectivamente. Olá, me chamo Samara e vou falar um pouco sobre algumas funções que foram usadas para a construção do código. A primeira feita foi a função para imprimir as propriedades como strings. Bem, foi explicado no início do código que as prioridades foram definidas 0 como alta, 1 como média e 2 como baixa. E essa função vai ser utilizada para retornar como string, ou seja, vai ter um switch nela que vai receber a propriedade como inteiro, e caso for 0 vai retornar um string alta, caso for 1 vai retornar um string médio, e caso for 2 vai retornar um string baixa. E caso não seja nenhum, vai retornar uma prioridade desconhecida, pois não foi informado pelo código. Já temos outra função, que é a função responsável por simular o comportamento de cada trem que vai se aproximar do cruzamento. Ou seja, ela vai receber uma estrutura como argumento e vai extrair as funções essenciais desse trem, como, por exemplo, ID, origem, destino. E com isso, ela vai pegar a origem do trem, verificar se é igual a 0. Se for igual a 0, vai para a fila A1, e se for igual a outro qualquer número, vai para a fila B1. Estamos definindo 0 para a fila 1 e 1 para a fila B1. E aqui ela vai colocar na fila, adicionar trem na fila. Foi utilizado semáforos, como já foi falado, e esses semáforos, sem wait, vai falar esperar que o semáforo esteja disponível para poder adicionar o trem à fila, e depois que é adicionado e imprimido essa mensagem dizendo que o trem está se aproximando do cruzamento, vai sinalizar que o semáforo está disponível, pois já foi feito todo o procedimento que tinha que fazer com o semáforo. E caso o trem seja adicionado no semáforo na fila B, também vai acontecer da mesma forma que aconteceu com do trem foi adicionado na fila A. Teremos semáforos para aguardar, verificar se está disponível, adicionamos na fila e depois emitimos a mensagem e sinalizamos que o semáforo está disponível. Agora, vamos explicar o funcionamento da função controlar saída, que desempenha um papel fundamental na coordenação do cruzamento dos trens. Essa função é responsável por controlar o acesso dos trens ao cruzamento, garantindo que apenas um trem cruze por vez, respeitando as prioridades estabelecidas e evitando colisões. Ao iniciar a execução, a função entra em um loop, enquanto a variável saída for falsa, o que indica que o programa ainda está em execução. Dentro deste loop, utilizamos semáforos para garantir a exclusão mútua e a sincronização entre as threads. A lógica da função é baseada na verificação das filas de trens nas direções A1 e B1, que são as direções de entrada. Se houver apenas trens na fila 1 ou apenas trens na fila B1, a função permite que o trem atravesse o cruzamento, atualizando as filas e exibindo mensagens indicando o movimento do trem. Quando há trens nas duas filas, a função seleciona o trem com a prioridade mais alta para cruzar o cruzamento. Em caso de empate de prioridades, o trem com menor ID é escolhido para atravessar primeiro. Após coordenar o cruzamento de um trem, a função aguarda um curto período de tempo antes de verificar novamente o estado das filas e permitir que outro trem atravesse. Por fim, a variável saída é definida como verdadeira, indicando o encerramento do programa. A função sai do loop
e permite que a thread de controle de saída finalize sua execução. Vamos agora analisar a última função do código, a main, que é responsável por coordenar a execução de todas as operações. Primeiramente, é inicializada a semente para a geração de números aleatórios, e para isso foi usada a função srand. Isso faz com que os valores aleatórios gerados sejam diferentes a cada execução, aumentando a aleatoriedade do comportamento dos trens. Em seguida, são inicializados os semáforos utilizando a função seminit, que tem como papel criar os semáforos e definir seus valores iniciais. Nesse caso, são inicializados aqueles 3 semáforos apresentados, semáforo A1, B1 e semáforo prioridade. Depois disso, é criada a thread de controle de saída, utilizando a função pthread_create. Como explicado anteriormente, essa thread é responsável por controlar o fluxo de trens no cruzamento, garantindo a sincronização e a ordem de passagem. Em seguida, são criadas as threads dos trens utilizando o loop for. Para cada trem a ser criado, a memória para a struct trem é alocada dinamicamente, e são atribuídos valores aleatórios para o ID, prioridade, origem e destino do trem, sendo a criação de cada thread correspondente utilizando também a função pthread_create. Após essa criação, o programa entra em um loop for para aguardar o término da execução de cada uma das threads, utilizando a função pthread_join. Isso garante que o programa espere até que todos os trens tenham completado sua execução antes de prosseguir. E com o término da execução das threads dos trens, o programa aguarda um tempo estimado para que todos os trens atravessem o cruzamento por meio de um sleep. Durante esse tempo, a variável saída permanece como 0, garantindo que a thread de controle de saída ainda continue sendo executada. Então, no fim desse tempo estimado, com a variável saída sendo definida com 1, é indicado então o encerramento do programa. E em seguida, é aguardado o término da execução da thread de controle de saída, utilizando a função pthread_join. Por fim, são destruídos os semáforos utilizando a função semDestroy, liberando os recursos alocados na inicialização desses semáforos. E, finalmente, o programa encerra sua execução. Após a explicação do código, vamos mostrar o seu terminal depois de compilá-lo. É possível visualizar que o trem 1 e o trem 2 chegam com a mesma prioridade partindo de A1. O trem 1 vai passar, pois, tendo a mesma prioridade, ele tem o menor ID, então ele vai passar preferencialmente. Logo depois, o trem 3 chega se aproximando de A1 também, com a mesma prioridade baixa. Logo, quem vai passar é o trem 2, pois ele chegou primeiro, contém o menor ID. Logo depois chega o trem 4 com a mesma prioridade partindo de A1. Logo, quem vai passar é o trem 3, pois ele tem o menor ID, chegou primeiro que o trem 4. Logo depois chega o trem 5 com a prioridade alta, saindo de B1. Logo, quem vai passar é o trem 5, aqui, está cruzando, pois a prioridade dele é maior. Após isso, chega o trem 4 passa. Após isso, o trem 4 passa. E foi isso o código e o programa pensado, onde foi aplicados os conceitos de semáforo e thread para evitar condições de corrida e garantir a exclusão mútua. Obrigado pela atenção.